Olá, dando continuidade às nossas aulas, principalmente por conta da situação que vivemos, hoje a nossa comunicação vai ser mais nesse estilo, né, diferente e inovador, de certa maneira, para o momento em que passamos. Mas nós não vamos perder tempo, porque se a perca de tempo você perde o ritmo, e com a perda de ritmo você não consegue alcançar os seus objetivos. Então o estudo é algo contínuo, né? E por conta disso, estou aqui eu, né, na minha residência, para conversar com vocês diretamente, para a gente ter esse diálogo que a gente sempre teve em sala de aula, né, trazendo principalmente a questão mais aprofundada dos conteúdos, né, e como nós estamos prestes a entrar em novos conteúdos, quero trazer alguma introdução para vocês do que nós vamos falar hoje, né, principalmente nesse primeiro momento. Essa aula vai ser aula básica, vai ser basicão, e vai ter exercício lá para a gente interagir. A nossa interação toda vai ser assim, né, nessa via midiática. Então nós vamos estar nessa interação, nesse momento em que o mundo e o Brasil principalmente passam por dificuldades e nós não podemos estar juntos, né, fisicamente, mas podemos estar juntos aqui através das mídias sociais, né? E é isso que a gente vai manter, essa nossa interação midiática por meio desse aprendizado. Né? Eu vou trazer introduções hoje básicas, vou explicar para vocês como é que vai funcionar principalmente a parte da geometria, né? Dessa segunda parte da geometria, que nós vimos alguma outra parte dos capítulos anteriores, mas essa parte mais aprofundada, e principalmente entender a funcionalidade da geometria de uma maneira geral. Aguardem que nós vamos começar já já. Bem, estou aqui novamente, né? Vocês não estão me vendo, mas vocês estão vendo aqui a tela do meu computador, né? A nossa aula vai ser nesse estilo. Hoje eu vou passar alguma parte introdutória e aí a gente vai conversando ao longo, né? E as dúvidas a gente vai poder esclarecer via o grupo no WhatsApp, né? Então, nós vamos entrar hoje nessa parte que chama de geometria espacial, mais especificamente voltada para o ensino médio, né, que a gente chama também de geometria analítica. É claro, aqui vai ser só conceito, que é para você entender. Como eu já havia falado em outras aulas também, essa geometria ela é mais, mais digamos assim, mais mental do que propriamente cálculo, ou seja, ela vai exigir um pouco mais da tua mente, ela vai exigir mais um pouco do teu raciocínio, né? Esse raciocínio vai ser primordial porque a gente vai trabalhar com posições, e essas posições elas vão necessitar que você tenha uma maneira de enxergar que seja de acordo com de acordo com o que se pede, né? Então, pois bem, aqui nós vimos que anteriormente a gente só trabalhava com duas dimensões, ou seja, trabalhava com figuras planas, né? Figuras que estão ali em duas dimensões, né? E essas figuras planas eram muito simples de se trabalhar porque era algo bem claro, né? Imagina, por exemplo, aqui, deixa eu só vir mais um pouco mais para trás para vocês verem a ideia de geometria plana, por exemplo. A tela do meu computador é uma geometria plana, né? Você observa em que você vai ter apenas duas dimensões, né? Deixa eu só aqui, duas dimensões, né? Essa parte aqui na parte de baixo que a gente chama de base e aqui nessa parte a gente chama de altura, né? Base vezes altura é a parte fundamental de como se trabalha na geometria plana. Já na geometria espacial, ó, tá aqui, deixa eu até puxar um pouco mais o meu computador para cá para vocês enxergarem melhor. Eu já vou ter algo parecido com isso aqui, né? Eu já vou ter uma estrutura maior, né? Já vou ter uma estrutura maior e vou ter também algo mais evidente, né? Que é as três dimensões, né? Como você pode observar, ela pode ser vista de todas as maneiras, né? Aqui, por exemplo, eu vou ter o que a gente chama de largura. Aqui nós vamos ter o comprimento e essa parte pequena aqui, ó, no caso aqui do meu computador, né, chama de altura, que continua na mesma ideia disso aqui. Eu posso planificar? Pode, né? Isso aí a gente vai ver um pouco mais lá para frente. Mas o que eu preciso entender de fato? Ó, tá bem aqui a primeira parte, né? Nesse caso aqui nós vamos estudar
as 3 dimensões, que foi o que eu mostrei para vocês, e planos, né? Ó, aqui, ó, planos distintos, fazendo o estudo volumétrico, né? Por exemplo, você pode calcular o volume dentro de uma determinada coisa, né? Que nós vamos conhecer mais lá para frente. Agora também a gente estuda as chamadas áreas lateral da figura. Antigamente você só estudava isso aqui, né? Você só estudava isso. No mais não estudava mais nada, né? Não se estudava mais nada. Mas aqui a gente consegue já estudar a parte volumétrica e principalmente a área total de uma determinada coisa, né? Então a gente começa por 2 situações. A gente volta lá para o nosso ensino fundamental e fala de ponto e reta, né? Ó, só que aqui tu vai trabalhar com 2 retas, né? Não vai trabalhar somente com uma, né? Dadas 2 retas RS, elas podem estar o que? Coplanares. O que é coplanares? Ela estar no mesmo plano, né? E aí nós vamos ter a ideia, e vou usar novamente o meu computador como ideia de plano principalmente. Por exemplo, no caso do meu computador eu poderia ter 2 planos. Imagina que aqui onde está o teclado fosse o primeiro plano e aqui onde está a tela fosse um outro plano, em que eles vão ter pontos comuns, que no caso seria aqui onde está a dobradiça entre a tela e o computador. Esse plano ele pode continuar, no caso aqui, passando da mesa, e este outro plano pode continuar como se fosse aqui para trás da tela do computador. Então, esses pontos, eles vão ter esses planos, desculpa, eles vão ter pontos comuns, né? O que a gente vai ver ao longo desse estudo. Mas tudo passa por isso aqui, retas, né? Por que eu tenho que estudar retas? E qual é o significado das retas? Elas vão ser fundamentais porque elas vão estar dentro do plano. Elas não vão estar fora do plano. E essa questão de entender reta e plano é fundamental, né? As retas coplanares elas podem ser concorrentes, né? Elas podem também ter pontos finitos e infinitos. Isso vai de cada ponto que você vai olhando, ó. Retas paralelas, né? Retas paralelas, pelo que a gente sabe, é reta lado a lado, né? Aqui, ó, se vocês observarem isso aqui que está em azul, né? Ó, ele que está em azul aqui é o plano. E essas retas estão dentro deste plano, né? É importante entender isso. No exemplo seguinte, nós temos retas concorrentes. Retas concorrentes vão ter, no mínimo, um ponto comum entre elas, né? No mínimo um ponto comum. No caso, essa reta S com a reta T, ó, reta T esta aqui, reta S essa aqui, ó, eles formam um ângulo de 90 graus, né? Aí aqui está a reta R e a reta T, olha o plano aqui novamente, ó, estão no mesmo plano. Lembrando que para elas terem essas características, tem que estar no mesmo plano. Vejam aqui, ó, retas reversas. No caso da reta reversa, ela vai estar em quê? Em planos diferentes. Por exemplo, essa reta aqui, que eu posso chamar de R, ela não está no plano A, ela está no plano B. Mas se nós colocarmos em perspectiva, ela vai estar mais ou menos assim, como eu desenhei aqui para vocês. Aqui vai estar a reta do plano B, né? Esse plano B que a gente vai chamar de R. E aqui vai estar a reta do plano A, que a gente vai chamar de S. Vejam, aqui em duas dimensões, eu vou conseguir identificar essas duas retas como retas o quê? Concorrentes, né? Como se fossem retas concorrentes. Só que, como elas estão em planos diferentes, elas são chamadas de retas reversas, né? Porque elas estão em planos diferentes, elas não estão no mesmo plano. Se elas estivessem no mesmo plano, aí seriam retas concorrentes, certo? Vamos ver outras definições aqui também dentro dessa geometria que a gente chama de geometria analítica. Por que a geometria analítica? Vamos entender o negócio. Por que a geometria analítica? Porque eu vou
analisar. Vejam que aqui nós fizemos algum cálculo? Não. Nós fizemos definições de reta dentro do plano e isso faz com que eu consiga determinar algumas situações. Claro, aonde que vai exigir cálculo? Em algumas, principalmente nessa parte que nós vamos entrar agora, ela vai exigir cálculo, mas não vai ser algo tão vai exigir algo que você precisa interpretar. Depois dessa interpretação, você vai precisar raciocinar para fazer o cálculo direitinho, tá? Olha aí, ó. Primeiro ponto dessas e definições, nós estamos falando de definição, né? Ou seja, definição é aquilo que é pronto e acabado, não tem como mudar. Beleza, duas retas reversas são ditas ortogonais se o ângulo formado entre elas for um ângulo reto, né? Ou seja, a questão de ortogonal ela já vai estar ligada diretamente a ângulo reto. Toda vez que eu pensar em ortogonal, eu vou pensar em 90 graus. É ligação direta, né? Uma reta é perpendicular a um plano se e somente se a reta for ortogonal a todas as retas do referido plano. O que ele quer dizer com isso? O professor embaralhou a minha mente agora, né? Vocês podem observar aqui mais embaixo, só dar um... Aqui nós temos dois planos. Ó. Tá vendo aqui? Nós temos dois planos, o plano alfa e o plano beta. Se vocês observarem aqui que está em rosa, ele tem uma certa angulação, né? Entre esses dois planos existe um ângulo e esse ângulo ele também é calculável, né? E é essa a ideia quando ele fala que quando uma reta é perpendicular a um plano, se e somente se, o que quer dizer isso? Se e somente se. Ou seja, tanto em relação ao plano quanto em relação à reta, ela for o que? Ortogonal. O que significa ortogonal? Ela forma um ângulo de 90 graus. Imagina só aqui, nós estamos esse plano aqui, e bem aqui onde está apontado a ponta da minha caneta, como se fosse uma reta. E aqui, se você observar, no plano, as retas estariam nesse sentido em que eu estou passando a ponta da caneta. E a reta que ele está falando ao referir do plano estaria mais ou menos assim, como se estivesse saltando mesmo, como eu estou colocando aqui a ponta da caneta. Ou seja, ela teria que estar a 90 graus em relação ao plano e 90 graus em relação às retas dentro do plano. E isso é lógico, né? Por isso que aqui é uma definição de reta perpendicular, tá? Olha aí, agora muda, né? Aqui nós falamos de reta, agora vai falar de plano. Um plano é perpendicular a outro plano, ó, vamos já ver esse exemplo aqui novamente. Se e somente se existiu o quê? Uma reta contida em um deles que seja ortogonal a outro plano. Ou seja, eu vou ter que ter uma reta ortogonal a este plano e aí nós vamos ter a ortogonalidade, né? Porque a gente chama de ortogonalidade. Projeção ortogonal, acho que nós já havíamos comentado, inclusive foi a dúvida de alguns, né? O Ítalo já tinha me falado sobre isso, né? A projeção ortogonal, que ele não entendeu nada, mas isso aí é uma questão de que viram que é uma questão de enxergar mesmo, né? Nós não estamos falando de cálculo ainda, nós estamos falando de definição. Então eu preciso que enxergar primeiramente, né? Não é, vamos logo escrever aqui, fazer, encontrar o valor, parará. Não. Eu tenho que primeiro entender a situação e principalmente entender a enxergar. A partir do momento que você enxergar, aí sim, você vai entender isso que a gente chama de geometria analítica. É uma parte, digamos assim, é uma parte que requer um certo cuidado, né, em relação à matemática. Você precisa ter um certo cuidado para poder entender. Olha aí, projeção ortogonal de um ponto sobre um plano, né? Posso ter um ponto qualquer em um plano, e aí nós vamos entrar em um outro detalhe também aí, tá? Mas eu vou explicar depois. Sobre um plano e o pé da perpendicular do ponto pelo plano A.
pelo plano, desculpa. A projeção ortogonal de uma figura é o conjunto das projeções ortogonais de todos os pontos sobre esse plano. Ah, professor, não entendi nada, né? O que significa projeção? Lá no início, quando nós falamos na parte de trigonometria, começou a falar esse negócio de projeção. Projeção, quando se fala em projeção, é o mesmo que projetar, né? Imagina só aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui básico. Aqui eu tenho um ponto. Vou fazer até maior, que é para vocês enxergarem, né? Esse ponto está sobre esta reta. Não está tão reta, mas é uma reta, né? Eu quero projetar este plano. Eu posso projetar em vários sentidos. Eu posso projetar para baixo, para o lado, para cima, para a esquerda, para a direita, para onde eu quiser projetar, né? Normalmente, quando você está fazendo no desenho, o que você faz? Você pega e traça. Nossa, o professor não sabe desenhar. Você traça linhas, né? Ou desculpa, você traça traços e vai dizer para onde vai, ó. Como nós estamos falando de projeção ortogonal, né? Olha aqui, ó, ângulo de 90 graus. Eu estou projetando ortogonalmente este ponto para cá, né? Se aqui fosse P, aqui seria P'. Sempre quando eu faço essa projeção, eu identifico com a mesma nomenclatura. Se aqui eu chamei de P, aqui eu vou chamar de P', né? Se aqui eu chamei de D, eu vou chamar aqui de D' e assim sucessivamente. Sempre que eu projetar. Eu posso projetar esse plano para cá? Posso. Olha aí, ó. Projetei para cá. Professor, mas aí já tem P'. Esse pode ser o que? O P? Duas linhas. Entendeu? Então eu posso projetar para qualquer lugar. E eu vou formando ângulos. Vejam que este ângulo aqui, dessa segunda projeção que eu fiz, é diferente da primeira. Então, aí nós vamos trabalhar sempre com a questão angular também. O ângulo ele vai ser importante, tá? Então, voltando para cá, para a nossa primeira parte, projeção ortogonal de um plano. É o pé da perpendicular. O que é o pé? Exatamente que eu fiz aqui, tá? É o pé da perpendicular. E a projeção ortogonal de uma figura é o conjunto das projeções ortogonais de todos os pontos da figura sobre o plano. Quando eu falo sobre o plano, tem que estar no plano, né? Não pode estar fora do plano. Bom, segunda parte. Diedro ou ângulo diédrico, né? É o ângulo formado por dois semiplanos, ó. Esses carinhas aqui são semiplanos. Por que, professor, são semiplanos? Porque eles se limitam entre si, né? Digamos, o limite do plano alfa é o limite do plano beta, né? Ó, eles estão se limitando aqui. Porque normalmente tem planos que passam para cá, ó. Olha, ó. Vejam, tô riscando a tela do meu computador, mas é para você enxergar. Ó, tá vendo aqui? Se esse plano alfa fosse continuar, ele teria essa projeção mais ou menos para cá. Ainda bem que dá para apagar, né? Então vamos lá, continuando. E aí nós vamos entrar no que a gente chama de sólidos geométricos, né? É o que a gente chama de poliedros também. E aí vão existir esses sólidos geométricos, que são poliedros também, eles podem ter o que vocês já viram, principalmente no sexto ano, que é a questão de ser côncavos, né? De ser, ter toda uma relação com a geometria que já foi vista anteriormente com o que vocês estão vendo agora, né? Nós estamos vendo o primeiro caso aqui, ó, é o caso oblíquo, né? O que é o caso oblíquo? Ó? Você pode ver até aqui pelo triângulo que ele vai ter uma certa inclinação. Toda vez que eu falar oblíquo, ele vai estar inclinado, né, a um determinado ângulo. Quando nós falamos de reto, reto é normal, é ângulo de 90 graus, e o regular. Vejam que o regular é sempre uma figura que tem... Continuando. Vamos falar dessa parte agora, que eu expliquei para vocês, né? Da aresta,
Aqui, ó, aresta, face. E nós vamos ter aqui também, nesse caso do prisma, né, algo que vai estar relacionado diretamente a faces laterais, né? Nós temos essa aqui que ele chama de face lateral e esta outra de aresta lateral. Por quê? Ó, a face é todo este contexto. Não sei se dá para enxergar. Acho que agora melhorou. E aqui, ó, de B até B', né? Nós temos uma reta, que é chamada de aresta. Ó. Só que de C até C' ele chama de aresta lateral. Aqui nós temos a aresta da base, né, que é de A até C'. E aqui embaixo é a base, né? Aqui embaixo tem a base, que nós temos A, B e C. Aqui nós temos as projeções, nesse caso aqui é projeção ortogonal, A', B', C'. Por isso que ele chama de aresta da base. Aresta lateral, ou seja, onde é a projeção, e a face lateral, onde elas, né, essa mesma é a mesma daqui, é a mesma que está atrás também, né? E olha aí, ó, os planos contidos nas duas arestas laterais são chamados de faces laterais, né? Nas duas, nesta e nesta. A distância entre os planos que contém as bases do prisma é chamada de altura do prisma, né? Então esta aresta aqui, lateral, é chamado de altura do prisma. Note que a distância é uma perpendicular. Claro, porque você está vendo que aqui é uma projeção, né? De B até B'. Por isso que ele chama de perpendicular entre planos, como o caso do paralelogramo, né? Que é bem parecido. Continuando aqui a segunda parte, olha. Daqui para cá, né, se vocês observarem, aqui está da maneira normal e aqui está de uma maneira que a gente chama de planificação. O que é a planificação? É eu conseguir transformar um poliedro, né, ou seja, uma figura espacial, numa figura plana. Por isso que a gente chama de planificação, né? Ó, veja o lado A aqui, lado B aqui, o lado C, ó, o lado C tá aqui lá atrás, ó, ele aparece aqui, né? E este em cinza aparece dos dois lados, né? Olha, chamamos de área lateral, ou seja, AL, a superfície formada pelas faces laterais do prisma. Na figura lateral do prisma triangular, esse é um prisma triangular, né? E a superfície pintada de vermelho. Em cinza, a superfície chamamos de base, né? Que é AB, ó, o índice B aqui, ó, né? Assim, temos a fórmula que a área total vai ser a área lateral duas vezes a base, né? Ó, o que é a área total? Vai ser a área lateral, que são essas, né? Área lateral. Tudo isso aqui é a área lateral, mais duas vezes a base, ó. A base aqui, ó, duas vezes a base. A área lateral mais duas vezes a área total. E o volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. A altura vai ser o que? Aquela que a gente chama de aresta lateral. Muito bem. Aqui, este carinha aqui é que está o negócio. Que a gente chama de paralelepípedo. Neste caso aqui é um paralelepípedo retângulo, né? Aqui ele coloca reto retângulo, mas é um paralelepípedo retângulo. Uma curiosidade sobre ele que a gente encontra muito nos containers, né? Containers é um paralelepípedo retângulo perfeito, né? É um prisma, ó, um paralelepípedo reto retângulo é um prisma reto com bases retangulares, ó. A base dele está aqui, ó, é ABCD, né? Esse aqui é a base dele. E este carinha que você está vendo aqui, ó, é a diagonal, ó.
que está saindo do ponto H até o ponto B. Aí é que mora perigo de muitas coisas. Lados do paralelepípedo ABC. BH é a diagonal, foi o que eu expliquei para você, a diagonal do paralelepípedo. BE, B até E, BE é a diagonal, é uma diagonal do paralelepípedo, é uma diagonal da face. Né? A diagonal do paralelepípedo é de B até H, de B até E é somente desta face AEFB. A, B, E, F, tanto faz, né? A, E, F, B ou B, F, E, A. Né? Aí temos que, para a gente calcular a distância, é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? A área total vai ser 2 vezes AB, AC e BC. Volume vai ser A, B e C. Importante saber essas fórmulas, não se preocupe, a gente vai sempre estar falando sobre elas e de maneira mais rápida. Então, olha só, eu vou deixar por último, vou falar só sobre o cubo, a gente vai encerrar esse primeiro momento. Depois a gente continua para não ficar muita informação, né? Não ficar muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente continua nesse mesmo ritmo nas próximas aulas. Um cubo, né? Um cubo, o que a gente pensa no cubo? Pensa numa caixa, né? Uma caixa no dado são cubos. Né? É um paralelepípedo também reto, retângulo, só que eles têm dimensões iguais, ó. A igual a B, B igual a C. Então tudo é igual. É como se fosse um quadrado, né? A união de vários quadrados. Esse é um retângulo. Olha, ó, a distância da face, ó, veja que a face, né? E o que é a face? É este carinha aqui, ó. Vejam que aqui, ó, é A e A, né? Então aqui, ó, o lado desta face é A ao quadrado. Olha, ó. Por isso que ele diz que é A vezes a raiz de 2. Olha, ó. Do cubo é A raiz de 3, porque nós vamos ter 1, 2, 3 faces lá atrás, mas aqui, normalmente você vai ter no total 6 faces aqui, né? 1, 2, 3, 4, mais 2 de cima são 6. Ó. Tá aqui, ó. A área total é 6A ao quadrado, certo? Tá aqui, ó. Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui, 2, uma embaixo, outra em cima. Eu tô explicando sem mostrar, desculpa. 2 embaixo e em cima. E as duas lateral e as outras duas da lateral. Né? Então nós vamos ter 6. Aqui, ó, base vezes altura da figura plana que nós já conhecemos, então nós vamos ter A ao quadrado. Por isso que a área total é 6A ao quadrado. E o volume é A ao cubo. Com base nisso, deixei uns exercícios aqui, ó, se vocês puderem observar, né? Que esses exercícios eu chamei de exercício de fixação. Exatamente para você vai conseguir resolver a partir da explicação que eu falei hoje. Aí eu vou fazer um resumo para vocês do que é projeção, o que significa projeção, todos esse processo. Vou dar a ideia de como fazer a primeira questão. Né? Se R é uma reta oblíqua ao plano P, quantos são os planos que contêm R e são perpendiculares a P? Né? E aí nós vamos ter uma relação. E aí aí é que nós temos que pensar de que maneira como isso funciona. Né? Eu tenho que lembrar o que é oblíquo, o que é uma reta oblíqua e qual é principalmente a relação de reta e plano. Né? Porque aqui, ó, veja, nós estamos fazendo que análise, né? E aqui pelo nome já diz geometria analítica, né? Eu vou fazer cálculo? Não, eu não vou fazer cálculo, né? Você vê, mas a opção está em número, professor. Tem 0, tem 1, tem 2, tem 4 infinitos. O que eu posso dizer? Eu vou seguir as definições. E aí tu volta lá no início, quando eu expliquei sobre definições,
né, sobre as definições de plano, de reta. E aí tu consegue resolver essa questão sem fazer cálculo. Você vê, ó, pode olhar os exercícios todos, exercícios leves, só para a gente entender o que foi falado aqui, né? Nós vamos ter só, tu vai ver, ó, não precisa calcular nada, ó, não tá pedindo nada de cálculo, só estão perguntando o que é. E aí nós vamos trabalhando exatamente neste sentido, desculpa. Neste sentido, ó. Apenas uma afirmação, duas afirmações, ou seja, nós estamos trabalhando na parte analítica. Cálculo mais lá para frente, entendeu? Esse é o primeiro momento da nossa nova estrutura de ensino. Eu espero que é esse período que não é, lembre-se que esse período não é de férias, é um período para nós estarmos estudando em casa. Eu estou em casa, eu estou estudando também, assim como vocês, né? Espero que passe logo isso e que nós possamos voltar em breve, né? Fique com exercícios, bons estudos, qualquer coisa podem entrar em contato comigo que eu estarei à disposição de vossas senhorias. Um abraço a todos e até a próxima.